Oi, gente! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Está no ar aqui mais um podcast aqui, o segundo da série de muitos que virão aí. E hoje nós vamos estar falando aí com uma pessoa muito bacana, um cara que eu conheci, teoricamente falando, como um garoto, né? E vi toda a transformação dele como um profissional ali. E é um cara, assim, gente finíssima, um cara patriotismo, entendeu? Forte na veia ali, um cara que gosta muito desse país que a gente mora aqui, é um cara que já cumpriu missão no exterior. E eu queria deixar aqui meu amigo Ismael Max falar um pouquinho mais aí, dar uma lida aí no currículo do cara, porque o cara é fera, o cara é um cara, entendeu? Gente boníssima, é um cara que sabe muito, faz muito, foi um profissional ali de alto gabarito. Com você, Ismael, boa noite, bom dia, boa tarde, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite e talvez até boa madrugada, né? O podcast Tem vai esse ficar aí detalhe. disponível para todos. Então, obrigado pela honra aqui de me passar o bastão aqui para fazer essa nobre apresentação do Tenente Martins. Vou quebrar o nosso próprio protocolo. Eu Certo. vou pedir para que o Martins fale um pouco dele, já de cara, porque assim, dizem que a primeira impressão é que fica. Então, É que fica. ele se apresentando aqui, a gente já vai discorrer aqui nos próximos minutos e talvez horas. Então, apresente-se para a gente aí, Martins, e para toda essa galera que está acompanhando o nosso podcast. Muitos militares, muitos reservistas, muitos veteranos estão aqui, graças a Deus, graças à participação sua, do Wilson, que participou no episódio anterior, e de muitos que virão aí. A casa é sua, meu irmão. Então, boa noite a todos aí, Tipão, Ismael. Noite. É uma satisfação fazer parte aí da equipe desse projeto, né, desse podcast agora, que eu acho importantíssimo aí para que a gente divulgue aí as histórias e também faça parte, mantenha essa família unida, né, que são os militares aí da reserva, né, e que a gente possa estar sempre unido aí no mesmo propósito, né? O propósito nosso, que eu acho que é de todos aí, que é o Brasil. Um país grande, um país, apesar de todos os problemas, a gente possa nos unir aí com um propósito melhor aí para o futuro, né? Tanto para nós como para as próximas gerações. Enfim, eu sou egresso aqui do 36º, né, do 30, hoje 36 BIMEC, né, Batalhão de Infantaria Mecanizado, antigo Batalhão de Infantaria Motorizado, né, 36º, né, da 3ª Brigada, 11ª RM. Tive aí a satisfação, a oportunidade de me formar aí no NPOR, né, no ano de 1996. Na época, o batalhão estava sob comando do Coronel Teutônio. Um abraço, Coronel. Muita gratidão por ele, né? E assim, um profissional altamente gabaritado. E então eu tive essa oportunidade de ser selecionado entre os 30 alunos ali na época, né? Isso variou bastante com o decorrer do tempo. Algumas turmas com 20, então dependia muito aí da situação do país, né? E da situação da força, mas a minha turma foram 30 alunos. E aí eu consegui passar no processo seletivo e vinha me formar no ano de 96, né? A curiosidade é que eu sou refratário. Era para eu ter me formado na turma de 95. Como o meu aniversário é no meio do ano, e eu passei batido no listamento, acabei alistando no ano seguinte. Então, era para eu ter me formado na turma de 95. Ainda bem que não foi, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. A gente não sabe os propósitos da vida. Tem esse detalhe também. Então, acabou que eu me formei em 96, né, e de lá para cá eu fiz o EI, fiz o EPOT, não fui contemplado, tivemos um problema de corte de vagas na época, e depois eu fui fazer faculdade, e por incrível que pareça, passados aí 96, 2000, 6 anos, 2002. 2002, 2001, na verdade, eu fui chamado, né, eu recebi uma ligação do então Tenente Adriano,
também que eu devo muito ali, um grande amigo. Adriano Brito. Exatamente. Ele foi instrutor do NPOR, né? Isso. Ele indicou o meu nome para uma das vagas que teriam aberto em 2002. Eu tinha feito o EPOT 98. Então, não era mais não estava mais no meu objetivo principal ali, voltar para a caserna, né, como um efetivo profissional, ativo, mas aí eu já estava na faculdade período integral, e eu acabei optando por voltar, mesmo sabendo das dificuldades que seria para eu me formar. Então, daí, de lá para cá, eu acabei retornando, né, ao 36º, a vaga era para cá, até porque minha faculdade me formei na UFO, né, e aí eu acabei optando pela vaga e fui feliz aí em conseguir, logrei êxito em conseguir essa vaga. Então, durante na carreira aí, eu fiz a faculdade de Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia, né, onde eu me formei. Posteriormente, isso juntamente com o serviço militar, né, com trabalho no UEB. Depois, após isso, eu fiz uma especialização, né, em Fisiologia do Exercício e Ciências do Esporte, né, e aí eu fui já me programando aí para a vida após aí a caserna, né? A gente sabe que o contrato ele é temporário e uma hora você tem que deixar a caserna para reserva para poder seguir sua vida aí sua vida civil normalmente. Então, de lá para cá foi um pouco da minha história, né? De como que eu fui progredindo. E depois disso eu montei um negócio. Hoje eu tenho uma empresa, trabalho com treinamento empresarial, consultorias, né, esporte e turismo de aventura, e eu venho, a partir da minha baixa, eu venho trabalhando nesse projeto aí já há 15 anos, né, e a gente vem se dedicando a isso, né, muito disso, dessa ideia que eu tive dentro do próprio Exército, né, por conta dessas atividades que eram prestadas, às vezes, para algumas empresas da região, porque não tinha ainda uma mão de obra especializada para esse tipo de atividade, né, e acabava que, como o 36 é um batalhão bastante, que tem uma ação cívico-social muito forte aqui na região, é bastante requisitado para esses apoios. E na época mesmo eu apoiei várias empresas aí em relação a esse tipo de atividade, né, através da minha companhia, da 2ª Companhia de Fuzileiros. Você foi comandado pelo Miller quando você estava lá? Na onde? No NPOR? Na 2ª Companhia? Não, aí quando eu saí eu voltei para a ativa, eu peguei o comandante de companhia, o capitão José Luciano. O José Luciano, paraquedista. Então, PQD. E aí ele foi meu primeiro comandante de companhia. Eu servi na 2ª Companhia praticamente o tempo todo, né, todos os anos. Primeiro com pelotão de apoio, depois com os pelotões de fuzileiro, a qual fui designado. E o ano subsequente, o último ano meu praticamente, que foi o ano nós fomos destacamento de paz para o Haiti, eu subi para a 3ª, porque a companhia de operação de paz, de força de paz, foi designada como a 3ª Companhia. Isso. Né? Mas era uma companhia mista, né? Era boa parte da 2ª Companhia, juntou com os melhores da 3ª e se formou. Grupamento pesado. A 3ª Companhia como a Companhia de Força de Paz. Né? Dragão. Então, foi o último ano meu ali na caserna. Né? Então, um pouquinho do meu currículo é esse. Hoje eu continuo no ramo de empreendedorismo, né, nessa área. Também como professor, né, fui professor de graduação na Universidade Federal de Uberlândia, por 2 anos ali, como professor substituto no curso de Educação Física, algumas pós-graduações também. Trabalhei em algumas faculdades particulares aqui também, no curso de Educação Física. E então também
o próprio EB me serviu como uma escola, né, para eu também desempenhar essas funções ali na universidade, mas atualmente eu não tenho lecionado, não. Eu só estou mesmo com o empreendedorismo e terminando aí meu mestrado em engenharia biomédica na Universidade Federal do Rio Grande. Ô, Martins, Aí, Tipão, não tinha como, Tipão, não tinha como eu falar isso tudo, me perdoa. É currículo demais. O currículo é pesado. E isso porque a gente nem abriu o leque ainda, porque não é que eu debuiar o leque aqui, meu irmão. Você vai ver que, vou te falar, filho, segura a timeline aí, segura o YouTube, porque vai ficar pesado. Deixa eu te falar uma coisa, o Martins, quando ele foi fazer aquele teste físico para poder entrar no NPOR, ele fez a pista de pentatlo, se eu tiver errado, você me corrige, viu, Martins? Ele fez a pista de pentatlo com um tempo muito mais rápido que o recorde da brigada. E ele era paisano. Rapaz. Tá certo, Martins? Não, o que ocorreu foi o seguinte. Humildade. No meu período de formação, no NPOR, eu vou contar os fatos como realmente... Devidamente correto, né? Eu sempre fui atleta. Então, desde pequeno, eu sou um lutador, sou um profissional, sou um karateca, um faixa preta. Quinto Dan, viu? Quinto Dan, Shotokan. Caramba. E, então, competi em campeonatos a níveis estaduais, nacionais, internacionais. E, na verdade, eu parei mesmo quando eu entrei para o EB, porque aí eu tive que dedicar a formação ao curso. Inclusive, deixei de ir para o Mundial no Canadá, nessa época, porque eu era aluno e o comando não pôde me liberar. Porque eu ia vamos falar o comando em si. O comando era o Coronel Teotônio. Esse cara, quando ele foi servir, por ser atleta e altíssimo nível, o Coronel Teotônio falou assim, não, eu quero ir no NPOR e procurar no NPOR, porque era um cara de alto nível. E era aluno do NPOR, entendeu, o Ismael? Então, assim... Na época dos testes, eu destaquei, porque teve o teste... Não tem jeito, o intelectual lá, que é as provinhas lá, e tinha um teste físico. Então, eu tinha muita facilidade para corrida, para barra, essas coisas, né? Então, aí no NPOR eu peguei... Aí eu não pude ir para as competições, essas competições, por conta dessa... de não poder faltar, né? E senão isso ia me prejudicar. Então, não dependia só do comandante, porque pelo comandante eu teria ido competir. Mas isso vai além do comandante, né? É uma escola de formação, então existe toda uma hierarquia ali. Mas, enfim, eu nunca fui um cara papirão. Assim, lá tinha muito papirão, pessoal que dedicava muito, estudava muito. Eu pegava na véspera, ele dava uma lida, fazia a prova, fazia as verificações de instrução, né, as VI, as VE, e ia bem. Ficava na metade da turma ali, não passava disso, não. Só na crista. Só que aí o que acontece, né? E o pessoal, assim, a gente quer destacar de alguma maneira. E eu pensei, falei, uma maneira de eu me destacar aqui, já que eu não vou me destacar como 01 estudante, que eu não vou ficar papirando o dia inteiro. Eu tenho facilidade para a parte de atividade física, para desporto. Então, eu vou dedicar, né, às atividades esportivas. E aí começou com o futebol. Eu fiz parte da equipe do NPOR e nós fomos competir contra o CPOR de Belo Horizonte. Eu sempre joguei centroavante e no final das contas eu acabei decidindo o jogo num pênalti e eu era o último a bater porque o Joffre me colocou por último porque eu não tinha ido bem nos pênaltis. E aí acabou que tiveram que me engolir e colocaram até os reservas para bater e eu fiquei por último e acabou que eu que tinha que decidir. Eu acabei decidindo, eu marquei o gol e nós logramos o êxito lá, fomos campeões. E aí eu comecei a destacar nas corridas, no futebol, e aí teve essa pista de pentatlo. E aí nós fomos apresentados, o Coronel Miller, né, na época, o Tenente Miller e o Tenente Ferreira apresentou a pista, passamos na pista, aí assim, eu passei com uma certa facilidade, né? E aí teve uma prova do batalhão, um evento interno, e
E aí era a competição interna, né? E o NPOR entrou para competir, não era muito praxe entrar, mas entrou. E aí eu fui fazer essa pista lá, cara, e eu tava num dia, sei lá, novo, né? Iluminado. Inspirado. Cara, eu só sei que. Eu só lembro da chegada, de eu partir e chegar. O resto foi bem no automático mesmo. E eu cheguei com um tempo muito baixo, mas muito baixo. E o pessoal meio que não acreditou. Pediram o cronômetro lá para verificar, mas tinha 2 no cronômetro, e o Coronel Totônio estava lá para assistir. Ele viu eu passando na pista, né? Então não precisava nem do cronômetro. O Coronel Totônio, ele foi chefe da... É isso que eu ia falar aqui agora. Da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele é calção preto, né? Calção preto. Ele fez as EFEX, qualificação física do Exército. É um cara muito... Bem conceituado, né? Conceituado para poder avaliar. Ele é formado em calção física. E aí ele me viu passar e falou, não, o que é esse cara aí? O que é esse aluno aí? Não, aí ele, né, e ele sempre gostou de atleta, né, o batalhão com uma tradição gigante em ganhar todas as Olimpíadas todos os anos, até então não era um FAR, né, não era um batalhão de pronto emprego. E aí, cara, eu passei com um tempo muito baixo, cara, tempo para brigada, para competição nacional, sabe? E aí foi o destaque, cara. E eu todo mundo começou a voltar os olhos para mim em relação a... Aí meu conceito foi lá em cima, as competições que tinham de natação, orientação, atletismo, competir 400 metros, competir 100 metros. Então, o que tinha, eu estava dentro. E aí foi onde eu me destaquei, inclusive no tiro. Né? Eu ia falar também no tiro também, né? No tiro. Então, eu sou... talvez no NPOR eu não conheço a estatística, mas eu sei que é difícil você ter um aluno que ele se destaca como combatente de melhor aptidão física e o melhor atirador. E no meu ano eu fui os dois. Né? Então, eu consegui lograr esse êxito e fui o aluno de melhor aptidão física e o aluno melhor atirador combatente. Martins, agora como o nosso projeto Histórias da Caserna, ele já tem um título que já elucida tudo. É um baita currículo seu, você, pelo que eu pude, né, é um monstro, cara. Você, parabéns, primeiro parabéns. Até vou falar um pouco aqui antes do meu questionamento, porque assim, como eu não te conhecia, assim que você entrou aqui, eu já vi ele de algum lugar. Eu acompanhei muito, mas muito mesmo as artes marciais. Eu, apesar de ser um flamenguista roxo, mas eu te confesso que eu acompanhei muito mais artes marciais do que o próprio futebol. E quando você entrou aqui, eu falei assim, cara, de algum lugar eu conheço. Eu comecei aqui naquela academia, quando eu mudei para Uberlândia, em 99, que eu saí do EB, eu comecei naquela academia lá, não sei se o bairro é Maracanã, que tinha o Paulo, que era o... Paulina, Budokan. Budokan, exatamente. Sou egresso de lá, comecei a treinar lá em 88. É de lá, então. Pois é. Aí, do Karatê, eu vi os caras do Jiu-Jitsu e falei assim, mano, eu vou treinar Jiu-Jitsu. Aí, acho que era Anderson. O Anderson, porque o Anderson, quem trouxe o Jiu-Jitsu para Uberlândia foi a Budokan, fomos nós. Isso em 91. Nós trouxemos o Jiu-Jitsu primeiro e depois trouxemos o kickboxing. Foi quando o Paulinho veio para administrar a Budokan. O Paulinho também é egresso da Budokan, mas ele é uma geração anterior à minha. Ele é mais antigo. E então nós trouxemos o kickboxer e o jiu-jitsu com o Anderson lá de Araxá. Foi quando eu iniciei também, porque eu também treinei, me graduei em kickboxer, mas não me graduei em jiu-jitsu, apesar de ter treinado um tempo lá com o Anderson. Foi aquela época do Bull, né, do UFC, né? Isso. Estourou, né? Na verdade era Vale Tudo. Mas não porque valia tudo, era porque valia todas as artes marciais. Então aquilo, e foi o boom
do jiu-jitsu, né? Que quando começou. Então, eu acompanhei toda essa fase, essa implantação. Aí nós trouxemos o Paulo Zorello também para a academia. Deu um curso, né? E nós trouxemos ele para dar o curso de kickboxing, para poder fazer o alinhamento, porque eu já era faixa preta de karatê e também para alinhar os faixas pretas para o kickboxing, né? E o jiu-jitsu ficou, depois do Anderson, ele acabou voltando para Araxá, mas junto com ele em outras academias começou a vir outros profissionais também, né? Então, tem o Júlio, né? O Júlio aí César. O Júlio lá do Rodrigo, né? Lá da Dom Trainer. Isso, aí eu fui treinar lá. Eu passei para a equipe dele. Um amigão meu também, um amigo de adolescência, inclusive acompanhou na vida todo dia na caserna. Inclusive, no primeiro dia de EB meu, que eu fui para ativo, que eu tinha que apresentar para o comandante, uma história aqui que eu vou rápido aqui, nós fomos para a sala. Agora nós fomos, chegou, domingo, cara. Não, aí aconteceu que eu tinha que apresentar lá para o Coronel Carneiro. E aí à noite, nós saímos à noite e a gente estava ali na Cipriano e tinha um carro cheio de mulher e o pneu do carro delas furou. E aí nós paramos para poder ajudar. Aí nessa de parar para ajudar, trocamos o pneu, mas tinha alguma coisa em troca, né? Aí, cara. Cara, eu tinha que apresentar às 6 horas da manhã lá no batalhão, 6h30, cara. E aí eu falei, putz, eu não posso começar com o pé esquerdo, não, né? Só sei que nós atravessamos a noite, eu tava na merda, cara. Mas meio que uma comemoração, né? E aí o Dom me levou lá, né? Na porta do batalhão. Pô, cara, boa sorte pra você, vai dar tudo certo aí. Daí os caralhos, né? Na merda, cara. Cansado. Mas assim, mas eu não ia dormir, cara, porque eu tava pilhado, né? Então eu falei, já que eu não vou dormir direito mesmo, eu prefiro ir passando lá. Mas foi muito legal, cara. Martins, então, essa questão também da academia, né? Então é de lá então que a gente se conhece lá. Muita gente passou por ali. Né? Martins, desculpa, pode continuar aí, Ismael. É só porque assim, depois do Júlio, aí veio o Elan, né? Elan Santiago, ele veio carioca, né, tal. E aí eu fui para aquela academia lá na 15 de novembro, né, do Oswaldão. Do saudoso Oswaldão, né? E ali eu fiquei, cara, até... ano passado. Eu fiquei até o dia que eu era funcionário da Algar. Aí eu fui embora para São Paulo, fiquei lá 4 anos. Então, até o meu último dia aqui de Uberlândia, eu treinei lá com o Elan. E você sabe que ali no Oswaldão era a antiga Budokan, né? Eu comecei a treinar. Não sabia. Era 15 de novembro ali e ela era uma das academias mais antigas, né? E ali ele já estava instalado ali desde 82, 83. E depois o Hélio montou lá no Maracanã, né? Onde você conhece. Aí nós fomos para lá. E aí depois virou lá, o Oswaldão montou lá. Eu cheguei a treinar lá, eu dei aula de karatê lá para ele, montei turma de karatê e eu treinava musculação lá. Comecei a treinar musculação lá praticamente. Certo. Já na faculdade, né? E eu fui aprendendo e comecei a puxar. No EB eu já puxava um peso, assim, a gente já treinava, mas mais direcionado mesmo, um pouco mais especializado lá no Oswaldão. Lá eu já aproveitava que eu ia dar aula e já treinava. Que bacana. Fala aí, Tipão. Martins, a gente sabe que, cara, dentro do quartel, cara, a gente tem muitas fases que marcam ali a vida da gente como aluno, como civil ali, por exemplo, quando você fez os testes de educação física, ainda era um civil. E uma coisa que eu lembro que ficou muito bacana, até no vídeo, assim, depois na edição do vídeo, foi aquela alvorada festiva. Você estava esperando aquela alvorada festiva com aquela pompa toda? Eu sabia que ia acontecer, né? Porque, assim, já tinha outros alunos que tinham irmãos que tinham servido, então já era uma tradição ter a alvorada festiva. Então, eu nunca fui de ficar... eu não ficava indo atrás do que ia acontecer.
mas não tinha jeito, você acabava ficando sabendo, porque eles ficavam tentando adivinhar o dia que ia ser, como que ia ser, e assim, eu me preparei. Então, como eu sabia que ia acontecer, a minha beliche, a minha cama lá no alojamento era próxima ali à janela do corredor de trás do NPUE, próximo ao alojamento de sargentos. Então, às vezes, à noite, né, período de internato, né, e eu não sei se, aqui eu vou deixar registrado aqui, o nosso ano, acho que foi o único ano que o NPUE foi integral. O NPUE não é integral, é meio período. Só que nós tínhamos lá o capitão Aze, que era um tinha vindo do Comandos e estava com sangue no olho e queria formar a melhor turma, e ele meteu um período integral, cara. Então, assim, o pessoal não conseguiu nem fazer a faculdade, teve que trancar, porque a gente ficava o dia todo. E aí tinha a guarnição de serviço, que nem tinha nas companhias. Então, a gente tirava, eram 3 plantões, um cabo de dia e um sargento de dia. O sargento de dia armado, né, com pistola, bereta, 9mm, o cabo de dia e a guarnição de serviço. E foi o ano inteiro assim. E a escala era puxada, porque era só 30 alunos. Então, a gente tirava o serviço de escala vermelha e preta praticamente toda semana. Então, assim, foi bem puxado. Nossa formação foi integral, não foi meio período. E assim, está registrado lá, tudo. Então, o que acontece? Eles realmente montaram uma equipe de instrução para fazer daquela turma, não que ela fosse diferenciada das outras, mas o capitão ele queria fazer uma turma assim, acima da curva. E ele botou as fichas dele tudo naquilo, a energia dele toda. E aí o nosso curso foi integral, não foi meio período, não tinha meio período lá para. E aí acontece que, falando dessa alvorada festiva, e como eu ficava próximo ao corredor, então via movimentação. Então, todo dia, ia dormir, eu deixava o meu pé de cachorro ali, né, o tênis ali do lado da beliche ali, porque já dormia preparado. Falei, eu já sei como é que vai ser, eles devem invadir o alojamento e vai tocar o horror aqui, e eu vou ter que me virar, né? Eu dormia na parte de baixo. Então, aí, quando eles fizeram a alvorada festiva, né, eu já estava preparado. E aí eu ouvi a movimentação, eu ouvi eles cautelando os fuzis, eu ouvi eles municiar o carregador, eu ouvi eles alimentar a arma, carregar as armas. Você fica pilhado. Pelo menos, eu percebia tudo. Antena acelerada. Então, quando eles entraram para fazer a alvorada, eu já não me assustei com isso, não. Teve gente lá que passou, teve gente que esperou. Eu lembro que foi o primeiro evento. Eu fui bem tranquilo, cara. Eu não corri descalço, me ferrei, né? Porque eu tava abisurado ali, né? Mas muita gente correu descalço, cara. Correu de cueca, não deu tempo de botar um quinto A, não deu nem a quinto A mais, né? Parece que até mudaram o nome dos uniformes aí. Eu tava vendo o Rui aí, parece que, enfim. E aí foi com usaram, né, o simulacro de granada, munição de festim, fuzil e banda, e corrida em torno do batalhão, e corrida fora, e água na lata, balde de água na cara. Esse 4h30 da manhã foi acabar às 6h30 da manhã, cara. Então foi o foda-se mesmo, né? Fogos, petar de 50 gramas. E aí? Deixa eu fazer só uma pergunta. Eu já estava meio que preparado para isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não fui oficial, né? Eu fui só soldado e cabo. Apesar de que eu comecei o CFST, mas foi por isso que eu vim embora para Uberlândia, né? Por uma oportunidade aqui na Algar. Eu tinha um primo que era funcionário do Grupo Algar e me trouxe para cá. Mas que eu quero saber se você tem alguma história semelhante a algo que aconteceu comigo. Tinha um soldado antigo que ele aproveitava por ser antigão, mas ele era soldado. E inesperadamente, quando
naquele 96, eu acredito que era o general Zenildo Zoroastro Gonzaga de Lucena, que ele autorizou que o EV, ao concluir o período básico, estava autorizado o efetivo variável a fazer a prova do curso de cabo e não mais esperar para o ano seguinte. E eu passei, concluí meu curso. E eu guardei muito bem na lembrança aquele antigão, que depois eu me tornei cabo. E no NPOR, que o aluno hoje, ele, obviamente, que ele é instruído por um sargento. Só que, ao concluir, Martins, e quando você faz lá o seu estágio, você volta segundo tenente. E aí, teve vingancinha, teve alguma coisinha com alguém, ou foi normal? Conta aí para nós. Não, quando eu voltei, eu formei aspirante, assim, a equipe de instrução era muito profissional. Eu pelo menos, eu não sofri assim com... Teve aluno que sofreu ali, tinha os marcados, não era que era marcado, eram os mais bizonhos, né? Claro, isso. Os raros. Né? Os raros, né? Inclusive, tocando nesse assunto, só para no NPOR tem um livro de ouro, né? Então, só teve um aluno que assinou esse livro de ouro, que foi o Lucas, que foi o 01 da minha turma. Eu deveria ter assinado o livro de ouro. Eu não tive uma punição durante o NPOR, foi só eu e ele, nós nunca tivemos uma punição, uma advertência verbal, nada. E esses alunos é que assinam o livro de ouro. E eu não assinei, por quê? Porque eu tive que me ausentar por 2 dias, faltando uma semana para encerrar o curso, né, o NPOR, por conta do incidente que aconteceu com meu pai. Ele sofreu um sequestro, teve uma caminhonete roubada, né, e eu tive que buscar esse veículo lá em Bicas, ali descendo para o Rio de Janeiro, porque ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, e eles apreenderam essa caminhonete lá, e meu pai não estava muito bem, eles quase mataram ele, né, assim... Caramba. Você sabe como que acontece isso, já imagina, né? E aí eu tive que ir lá buscar essa caminhonete, porque não tinha, assim, não estava muito bem para isso, né? E aí a gente tinha uns trâmites burocráticos, né? Tinha que ir na delegacia, depois fazer, pedir a baixa ali do veículo, né? Para não ter problema para retornar. E pelo regulamento do NPOR, qualquer falta ou ausência de um dia que for, você também não pode assinar o livro. Eles até tentaram dar uma... Mas o capitão lá, o coronel Asa, era muito certo, muito justo, né? Correto, né? E ele falou, olha, a gente... Até no dia que teve a assinatura do livro, ele relatou o fato, o meu acontecimento, que foi um acontecimento atípico, né? Não foi, assim, um negócio que... E na época eu fui alertado, né? Inclusive o Medeiros, que foi, na época era um subtenente, hoje ele é capitão do Exército, né? Foi um instrutor, era o sargento-chefe. E aí ele me falou, Martins, se você for para essa empreitada, para essa viagem, você não vai assinar o livro de ouro, só tem você e o Lucas. Eu falei, não, em primeiro lugar é minha família, o resto não interessa. Né? Então aí ele falou, me falou, eu concordo com você está certo. Em primeiro lugar é a família mesmo. Sem dúvida. E aí acabou que eu não logrei o êxito de assinar, mas isso não é problema, não. O importante é que eu... Com certeza. Mas aí, qual era a pergunta mesmo? Me perdi aqui. Não, mas eu acho que você respondeu. A gente está aproveitando aqui de contar as histórias, já que nós falamos o nome raro, né, usamos a terminologia. Aí é a questão da perseguição. Então eu não tive esse problema lá, né? Eles pegavam, assim, era formação, período de formação, e a gente sabia que era duro, que tinha que passar aquilo mesmo, né? Mas como eu vim da academia, eu vim do arte marcial, assim, extremamente, que trabalha muito essa questão da hierarquia, da disciplina, né? Do respeito, dos valores, de moral, né? Dessas premissas filosóficas, eu não tive problema no EB.
Era assim, senhor, não senhor, pode bater, pode fazer o que for. Eu já estava, assim, estava acostumado. Né? Então, para mim, eu falei, pô, o que eles vão me matar? Não vão, então... Que vier a gente aguenta. Eu não tive problema. Agora depois que formou tenente, deve ter encontrado algumas raridades, né? E teve outra ocasião também, porque, hoje os soldados do NPOR é tudo amigo nosso, a gente confraterniza todo ano, encontra aí, o pessoal, um já é advogado, o outro é representante comercial, o outro é administrador, o pessoal seguiu vida e a gente é amigo. Eu não tenho uma recordação de sacanagem que fizeram comigo lá. No campo, sim. No campo era duro, né? Mas era funcional, tinha que ser aquilo mesmo. Você está treinando para a guerra. Não, cara. Aí passou, não tem esse ranço, não. E teve um negócio também, porque eu fiz o EPOT 2 anos depois. Porque geralmente o EPOT é 1 ano depois, né? Da formação, e não teve. Ele foi cancelado por questões financeiras, né? Foi uma época muito, muito ruim ali para o Brasil. Aí do Fernando Henrique, cortou uma verba violenta do Exército e já vinha cortando os gastos, já vinha tendo corte, atrás de corte. Então, cortaram vagas, cortaram instruções, e o batalhão não era um batalhão de pronto emprego, então não era prioridade. Então, a gente acabou que sofreu com isso. E aí, quando eu vim fazer o EPOT já como segundo tenente, porque até então na reserva, a gente era promovido. Hoje eu acho que mudou isso, eu acho que o oficial nem sai, o aspirante, eu acho que não sai mais, né? Só se ele for para ativo. Eu acho que está assim, né? Teve uma mudança. Pela mudança, ele sai, só fica aspirante. Eles querem voltar, depois de 1 ano, ele sai pelo menos segundo tenente, entendeu? Então certo. Então, por enquanto, não é. O aspirante não sai mais tenente. Né? Então, na minha época, a gente saía. Quando eu voltei para o EPOT, né, para o estágio preparação de oficiais, eu fui destacado para a 2ª companhia e depois eu acabei sendo deslocado para o NPOE, porque tinha uma competição da brigada, eu fui ajudar como é a minha área da educação física, eu fui ajudar nisso lá e eu não tive muito contato com o pessoal de instrução, assim, né, de soldados, cabos, então, os que continuaram no NPOE, mas era colega nosso, eu não tive esse tipo de situação. Né? Mas acontece demais. Acontece muito. Aí aquela velha história, né? Agora é minha vez, né? Virou o jogo. Mas assim, eu sempre tratei todo mundo assim com um profissionalismo. Não, comigo realmente não teve. Eu não tenho lembrança disso, não. E teve alguns que até serviram junto comigo depois, e a gente, né, é uma equipe, né, e formação é formação, passa uma borracha na vida e esquece, aquilo fica só para recordação. Depois você tem que seguir a vida profissionalmente, né, e o nosso papel é esse. Ô, Ismael, só fazer um complemento aqui que o nosso amigo está falando, o 36, como você serviu em Brasília, o 36 tem uma mística, que normalmente quem vem para cá são os zeros de turma, 01, 02, então todos os oficiais, sargento, cabo, soldado, são bem profissionais. Então, por exemplo, igual o Martins, que foi aluno, ele não vai ter problema no ano que vem, entendeu? De vir, tipo assim, pegar o cara e dar aquela descascada, porque ali, cara, dentro do NPOR, tanto no NPOR quanto nas companhias, o pessoal é bem profissional. Então, acontece igual você que foi cabo, entendeu? Pegar um antigão ali, mas... Cara, quando você foi aqui, falando de profissionalismo, quando você está aqui, a equipe de profissionais dentro do batalhão aqui é perfeita, cara. Então, eles entendem cada fase. Então, amanhã, se você é aluno e está naquela situação, quando você for tenente, você vai entender aquilo ali. Só que, assim, a gente está falando isso aqui, por exemplo, como eu acompanhei muita equipe de profissionais ali, de instrutores e monitores, inclusive o Coronel Oase, o Martins falou muito bem dele aí, cara. É um cara que eu vou falar para você aqui, sem rasgação de seda, tendo em vista a qualidade profissionalista aí no batalhão e NPOR. Na turma de 96, devido a esse esforço do Coronel Asa aí, do até então capitão, cara, foi uma das melhores turmas formadas pelo NPOR do batalhão. Claro, não desmerecendo as outras turmas. É que nessa turma aí, todo tipo de operação que você pode imaginar que poderia ser feito, eles fizeram. Fizeram a Operação Ribeirinha, fizeram a Operação contra a Guerrilha,
fizeram operação aeromóvel, eles fizeram todo tipo de patrulha que você pode imaginar, entendeu? Todo tipo de exercício que uma tropa de infantaria pode ser usado, no NPR do 96 fez. Então, assim, se você pegar do 01 ao 30 lá, que é o Ornelas, entendeu? Acho que tem 2 alunos aí, se não me engano, 1 ou 2 alunos que foi desligado aí, mas, cara, são todos altamente competentes, pessoas altamente especializadas, devido a essa formação que teve nesse ano, tá? Inclusive, hoje, eu posso falar que são, Martins também pode falar, o pessoal da NPR pode falar, são todos nossos amigos, a gente tem um contato muito bom, muito grande, que é o Coronel Asa, o Coronel Miro, o Tenente Ferreira, o Sargento Provaz, não está no grupo, mas o pessoal sempre fala com ele, o Subtenente Lázaro, o Baltazar, infelizmente, não está no nosso meio aqui, mas os outros soldados praticamente estão todos nesse grupo também. Sempre se falam, sempre estão reunidos aí, e são pessoas, assim, têm essa unidade justamente por causa desse treinamento, por causa do que o Coronel Asa proporcionou para essa turma nessa época, entendeu? Só corroborando aí com o que o Tipão está falando, o nosso ano é um ano, assim, realmente foi um ano atípico, por ser um curso de período integral, que foi no qual nós fomos submetidos. Nós tivemos também operações aeromóveis com o pessoal do Batalhão de Aviação do Exército. Então, nós fizemos exercícios de embarque e desembarque, né, rapel em aeronave, né, utilizando aí os Panteras, Hellocast. O Hellocast foi feito no Parque Isabel no dia 1º de maio. Exato, então com o apoio da engenharia de combate lá de Pameri, o C4, o C6, né, as embarcações. Então a gente, no período básico, no primeiro acampamento nosso, na Boina, foi incluído também esses treinamentos, essas atividades. Até então, atividades que eram direcionadas apenas para comandos, para o FE, né? Não era uma atividade padrão para curso de formação de CPOR e NPOR. E o comandante conseguiu, né, trazer esse batalhão, aproveitando as aeronaves que estavam em exercício aqui, para a gente poder fazer o treinamento. E fizemos também o Maguari, que é o resgate, né, em área inóspita, né, de selva, ou mesmo de cerrado, ou montanha, né, então, utilizando aí esse tipo de resgate, né, então, nós fizemos essas 3 operações, mas as operações ribeirinhas também, que o Tipão falou, com apoio da engenharia de combate lá de Pameri, né, na região aqui tem muita represa aqui, né, de Abadia dos Dourados. Abadia dos Dourados foi um excelente exercício. E fora as contra-guerrilha, né, na região de Martinez, Cruzeiro dos Peixoto. Então, quando eu falo isso, na minha época de militar da ativa, né, já como profissional, eu comentava isso com os militares, os oficiais de carreira, né, da AMAN, e o pessoal, o comandante de companhia, ficava surpreso, falou, cara, e isso repercutiu no batalhão, porque ficou registrado nos anais do batalhão também. Claro. Eu falei, não, realmente essa turma sua foi diferenciada, porque não é tipo, e depois nunca mais teve, né? Salvo engano, com o Lino, o Tipão. E eu acho que em 2011 ele conseguiu fazer uma atividade de rapel com operações aeromóveis, né? Utilizando um rapel ali, que ele conseguiu, mas as demais ele não fez. Sim. Então a gente até fez uma comparação de turma, na época teve o jubileu de porcelana, né? E aí nós fizemos uns vídeos, você estava lá, você presenciou. Então, foi assim, o único que conseguiu fazer alguma coisa próximo ali, utilizando isso. E depois eu lembro que até que na época, estava tendo a curso de formação de cabos, e aí eles subiram com as aeronaves para executar rapel, o Hellocast, e teve um problema de logística, porque o pessoal não estava saltando e não estava descendo, né, os alunos do CFC. Sim. E aí o comandante que estava
à frente das aeronaves, ele falou, não, a gente não vai demandar um custo alto de combustível e aeronave operacional para o aluno chegar lá e não descer. Então, e aí ficou esse negócio. Aí quando o capitão, na época, o capitão Asi requisitou as aeronaves para o comandante, aí o comandante da aviação falou, que estava à frente lá, falou, nós tivemos problema com o CFC que eles não desceram, e nós não vamos colocar as aeronaves à disposição para acontecer isso com os alunos também. Aí o capitão falou, não, com os alunos nossos isso não vai acontecer, não. Tanto é que antes das atividades, né, aeromóveis, nós fizemos um treinamento com rapel na caixa d'água, né, em edificação, utilizando procedimento de ancoragem, utilizando freio 8, né, na época, você vê, ainda era muito caro o baudrier, a cadeirinha, então a gente confeccionava, nós fizemos isso tudo com assento americano, com cabo solteiro. Assim, inclusive nas aeronaves, não tinha... essas cadeirinhas eram luxo, era tudo importado da Black Diamond, era só a FM que tinha isso, comandos, a gente aprendemos a fazer o cabo solteiro e o assento americano com cabo solteiro, aquilo era terrível, né? Mas fizemos. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Subiu no campo, subiu para o rapel, todos os alunos desceram, acho que eu desci até 2 vezes. E depois teve o Maguara, teve o Hellocast e ainda teve um voo tático, né? Os alunos isso, eu participei do voo tático, inclusive. Do Pantera, né? Então... Martins, deixa eu te perguntar uma coisa. O Maguire, se você não conhece o Maguire, o Ismael, é uma nave, ela levanta com um combatente amarrado, pendurado aqui. Na época, eu não lembro, mas você vai me falar, porque com certeza ali no meio da turma deve ter. Algum daqueles alunos refugou para não voar no Maguire ou todos voaram, fizeram aquele voo que saía do batalhão, ia no centro e voltava? Não, o Maguire ele foi feito lá na Tatu, né, no campo de instrução. Então ele não saiu do campo de instrução, ele ficou naquele meio ali. A única situação de sair com as aeronaves do campo de instrução foi para o Hellocast, que foi na represa do Parque Sabiá. Exato. Aí a gente saía de lá, ia até o Parque Sabiá, fazia ali o salto, né, da aeronave, depois tinha a pane de desova pela equipe de resgate do batalhão de engenharia de combate, e de lá aconteceu comigo das aeronaves ir para o aeroporto, fazer o abastecimento e depois retornar para Tatu, o campo de instrução, já que era a nossa boina, né? Agora o Maguara foi feito somente ali no campo de... Lá na Tatu, de frente à escada ali, né? Aí ele fazia o içamento, né? A gente era resgatado, ela dava uma volta de alguns quilômetros, já uma altura, eu não sei precisar, mas era muito alto. Era 300, 400 metros de altura. 400 metros de altura. Você via lá embaixo, havia... As árvores eram o carteiro titinho. Isso. Martins, voltando aqui ao assunto de operacionalidade, de formação ali, aquele exercício que foi feito lá em Abadias Dourados, que foi fechado com chave de ouro ali, um ano de instrução de vocês, teve muita operação. Hoje, inclusive, a gente já nem usa mais, devido hoje ao fato de a gente estar acompanhando as atividades aí a nível mundial, é mais guerra urbana. Mas esse exercício, o que você me fala dele assim, em grau de dificuldade, de aprendizado, de formação para um tenente temporário? O que você me fala com exatidão assim, que foi bom? Cara, se fosse para poder formar um tenente temporário, ele tinha que fazer um exercício desse. O que você acha? O que você me fala a respeito disso? Olha, cara, ali a gente trabalhou muito a rusticidade, a liderança, né? Porque as atividades, as oficinas, eram oficinas extremamente complexas, utilizando uma carta topográfica por 50 mil. E essas cartas nossas, na época, você sabe que, até hoje tem tecnologia, você imprime uma carta já declinada, uma condição melhor de você fazer. Mas na época eram cartas antigas, né? De 1981, 82, você tinha que declinar a carta para atualizar ela e fazer um avanço no terreno, uma carta por 50 mil. Então, você não tinha muita referência, que era para você fazer deslocamento, você não podia errar. Geralmente eram oficinas que você deslocavam vários quilômetros de um ponto para o outro.
Isso, Ismael, em terreno totalmente inóspito e desconhecido. Então a gente não conhecia esse terreno, né? Então, isso também foi uma instrução que teve um empenho excepcional do Capitão Asi, e tem uma história dele sobre essa atividade que não era para ter acontecido. Subiu mais uma estrelinha, mais história. Pois é. E aí ele empenhou, porque para esse exercício não tinha logística, né? O batalhão faltava combustível, óleo diesel, as viaturas eram um pouco mais antigas, né? Então, o coronel Teutônio não era de acordo, já estava muito além do que ele precisava para uma formação, mas ele acabou conseguindo. Tem história assim, da própria equipe de instrução ter tirado do bolso para poder colocar óleo diesel para fazer acontecer. Aquele míssil, lembra do resgate do míssil? Aí teve as oficinas, eram oficinas, era uma operação de guerrilha e contra-guerrilha, né, guerrilha rural, e então tinha oficinas diversas, né, desde emboscada até resgate, e Operação Ribeirinha também, com apoio da Engenharia de Combate, e destruição de evasão. Ponte. Teve PG, prisioneiro de guerra, e depois fuga e evasão. Então, você tinha e eram oficinas que aconteciam de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, você não tinha tempo de descanso. Você funcionava nas 24 horas. Ali 2 horas ali, e estipulava um quarto de hora, né, um dispositivo circular ali de segurança, e depois levantava e ia cumprir missão. Então, era todo o período do dia, de madrugada. Então, teve diversas oficinas. Teve uma oficina que a gente tinha aqui. Não muda muito para hoje, não. O que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia. Uma das oficinas lá era destruir uma ponte. A gente tinha que entrar na base da ponte. Lógico que hoje você utiliza a aviação, quando você tem superioridade aérea, ela faz isso com uma bomba guiada por GPS. Vai botar no chão, mas dependendo da situação, se você não tem essa superioridade, você tem que fazer isso, a infantaria tem que ir lá e fazer. Com engenharia, talvez, mas a gente fazia. Então, nós tivemos que trabalhar com explosivo, né? Tivemos que fazer cálculo de carga, tivemos que usar cordão detonante, tivemos que usar espoleta elétrica, e você teve que descer um rapel na base da estrutura da ponte para colocar os explosivos. Claro que... Um ataque monstruoso de abelha. Aí você teve que lidar com a diversidade, tinha abelha lá, atacou a gente, então você tinha que cumprir a missão. Então, assim, isso foi uma das oficinas, né, uma das missões. Aí teve a missão do míssil, a gente tinha que resgatar um míssil numa região de ravina muito perigosa, tivemos que descer um rapel, uma descida, fazer uma recuperação desse míssil com um dispositivo de carga, que não funcionava, você usava aquelas roldanas, no fim você tinha que puxar no braço mesmo. Então, assim... mas era para testar a velocidade. Você teve um deslocamento, uma oficina de emboscada, a gente tinha que pegar uma informação num desembarque de cabeça de praia da força inimiga, e eu lembro que nessa eu era o homem carta, e eu era o orientador. Cara, eu não podia errar o ponto, era oficina de madrugada, cansado. E você tinha tempo para sair, sair e chegar. Mas e nessa oficina eu fui destaque, porque eu acho que eu fui o único aluno que conseguiu chegar de primeira, porque os sargentos acompanhavam as missões, até para você não errar demais e comprometer, né, a segurança. Eu consegui chegar no ponto ali com exatidão, a gente conseguiu cumprir a missão. Na verdade, era uma patrulha também de eliminação, né? A gente tinha que eliminar a força diversa de guerrilha e pegar a informação e se filtrar. Aí teve também a oficina, a Operação Ribeirinha, né, de orientação na represa, e ali você não tinha, cara, referência de nada, porque é só água e a margem. Então, você olha para a carta, você olha para a margem da represa, você não vê uma cota, você não consegue ver uma árvore destacada, porque a carta não tem, 1 por 50 mil, ela não tem ali objetos ali mais destacados terreno, é só cota e curva de nível. Certo. Eu tive uma oficina de emboscada e eliminação, que utilizava metralhadora MAG, munição real,
com um alvo móvel, um negócio absurdo que o Medeiros montou para a gente. Porra, puta oficina, cara, um sigilo violento, você não podia piscar para não comprometer o sigilo e a sua localização. Né? Disciplina de ruído, de luz, né? Hã? Disciplina de ruído, de luz. De luz e ruídos. Então, sim, foi uma operação, um exercício, sim, que contribuiu muito para a formação da liderança Martins. São oficinas que não são muito comumente no NPOR, mas que são na academia. Então, quando a gente fala disso para um oficial de carreira, ele fica surpreso. Fala, cara, vocês fizeram isso mesmo. Então, foi uma turma assim, diferenciada no quesito de instrução. Realmente, nós fizemos operações ali para formação que não está no escopo do NPOR nem do CPOR, é mais da academia militar, né, de formação de oficial de carreira. Você tem tempo para isso, né? Você tem 4 anos ali para fazer isso. O NPOR, nós ainda conseguimos fazer porque o capitão fez com que fosse período integral. Mas no meio período você não consegue fazer isso. Martins, só uma dúvida, tá? Uma vez eu estava conversando com o Rafael Leles e ele serviu em outro batalhão, né? 22º lá em Tocantins, Palmas. No seu caso, você ficou só no 36? No meu caso, eu fiquei só no 36. É porque eu fiquei com essa dúvida aqui. Eu esperei você falar toda a história aí, mas é porque eu fiquei com essa dúvida mesmo, tá? Quando surgiu a vaga, surgiu 2 vagas, né? E aí era uma vaga para o NPOR e uma outra vaga para a 2ª companhia. E aí eu lembro que o Giovanni foi destacado para o... E, inclusive, uma história que ocorreu no meu retorno, o Adriano falou, não, se você decidir voltar, vai ter uma competição de interno do batalhão, que é essa que tem no começo do ano, para destacar os atletas, né, para a competição da brigada. E aí, o Coronel Carneiro quer te ver no pentáculo, ele quer te ver correndo, fazendo uma PPM, correndo, fazendo uma corrida rústica de 8 km, atirando. Aí eu falei para ele, olha, eu tô desde 98 que eu não faço manejo de um fuzil, então, assim, eu estou treinando, mas eu puxo um peso, eu corro, né? Eu estou em forma, mas não estou direcionado para isso. Ele falou, não, mas seria importante você participar e a gente te coloca na equipe do NPOR para você competir pelo NPOR, junto com os alunos. Pelo menos ele vai te ver lá, porque eu comentei que você foi atleta de pentáculo, né? Então o batalhão precisa de um oficial, não tem. O tenente que estava lá, um tenente de carreira, ele estava indo embora, então não tinha um outro para substituir ele. Por sinal, era o capitão Carlos, um excelente atleta, excelente militar, excelente oficial, aprendi muito com ele, inclusive na área operacional, e calção preto, e ele estava indo para transferido, e aí talvez fosse eu ali o substituto dele, mas eu me comprometi aí, né, a competir. E aí eu, uma semana antes, eu fui para o stand externo, né, quando ainda tinha aqui, atirei de fuzil, né, fuzil standard, 50 metros, para poder clicar minha arma, fazer uma adaptação ali, para fazer uma prova, pelo menos o mínimo ali possível para poder participar. Depois, no dia da competição, aí tinha a natação também, a natação era, acho que 50 metros, não era a tradicional com obstáculos, porque não tinha os obstáculos aqui, era só uma natação de 50 metros por tempo. Eu estava nadando, mas também não importava muito. Mas eu competi, eu sei que eu fiquei bem classificado, porque eu acho que entre os 10 primeiros ali, e quando foi para ir para a pista de pentatlo militar, para a PPM, eu não vou falar o nome do oficial aqui, não vou comentar por questão ética, e ele chegou em mim no dia da competição, né, no dia da pista de pentatlo militar, me chamou no canto e falou assim, Martins, é o seguinte, ou você destrói nessa pista aqui ou você está fora. O coronel veio aqui só para ver você passar nessa pista, Coronel Carneiro. Então, acho bom você dar o gás, porque senão você está fora, essa vaga você não pega.
Mas, assim, eu sempre tive minha mente muito blindada, né? Esse tipo de pressão nunca funcionou comigo. Mas eu achei uma sacanagem, né? Do cara. Acho assim, a gente tem que motivar o profissional e não intimidar ele. E ficou como se eu estivesse me intimidando ali e tal. E aí eu falei, não, na época eu falei para ele, falei, não, eu não tenho problema nenhum com isso aqui, não. Eu vou passar do jeito que eu puder passar, né? E aí, não fiquei com aquilo na cabeça, fiz o aquecimento e pensei também, não vou dar o gás, assim, de uma maneira irresponsável, porque se eu machucar aqui, aí ficou pior para mim, até porque ele era um risco que eu estava correndo de estar ali sem estar na ativa, eu não tinha vínculo nenhum, então eu não podia correr esse risco também. Aí, o que acontece? Aí você vê como é que são as coisas, né? Na hora que eu estava prestes a passar na pista, o Coronel Carneiro chegou em mim e falou, Martins, eu só precisava de uma coisa sua, era você ter vindo participar. Eu não estou aqui para ver seu resultado, para ver se você vai ganhar, se você vai perder, se vai ficar em primeiro ou em último. O que eu queria ver era a sua disposição de vir competir. Isso você já me mostrou. E para essa pista, eu quero que você faça ela com a maior tranquilidade possível. Eu não preciso de você aqui machucado. Eu quero você aqui para... Você já está na equipe, sua documentação... Você já vai apresentar para mim dia 28 de fevereiro aqui. Então, você já está dentro. Então, passa com tranquilidade. Não quero ver resultado. Não quero saber se você vai fazer para 2,40 ou para 3,20. O que eu precisava ver, eu já vi. Fica tranquilo. E a sua data de apresentação é dia 28 de fevereiro. Você já pode vir com a documentação. Vai na primeira sessão e já verifica isso. E assim foi feito. Aí cara, mas aí eu dei o gás. Tirou o peso. Agora eu vou passar para valer. Lógico, dentro das minhas limitações, né? Então foi assim, uma surpresa. E assim, a liderança, aí que você vê a diferença de um. Você lembra do tempo? Do outro, né, cara? Então foi dessa maneira que eu voltei. E aí tinha as vagas, né? E eu não queria NPOR. Eu não queria ser instrutor de NPOR. Eu queria ir para componente fuzileiro. Cara, assim, por incrível que pareça, geralmente o oficial, ele pirou, mas felpudo, né? Porque o NPOR é o seguinte, cara, é meio período. Você não entra na escala. O oficial do NPOR não entra na escala. Né? No mel. É posição da equipe de instrução. Então, você vai ver período ali, outro período é felpo. Você prepara a sua instrução e está em casa. Né? Então, é diferenciado. E não desmerecendo a equipe de instrução do NPOR tem que ser a melhor possível. Mas eu não queria aquilo para mim. Eu queria companhia fuzileiro. Eu quero ir para o pau, cara. Eu quero pegar meu pelotão, eu quero ir para o básico, eu quero formar o soldado. Então, eu não tinha esse problema. Eu queria a mesma relação ali. E assim foi feito. Eu fui designado para a segunda companhia de fuzileiro, né, a Urutu, e o Giovanni foi designado para o NPOR, para instrutor do NPOR. Nesse exercício de Abadia dos Dourados, que foi um exercício pegado, puxado ali mesmo, eu lembro que o subtenente, cara, quem foi o subtenente? Eu não lembro quem foi o subtenente. Eu sei que alguém da subtenência, não sei se foi o Lindomar, através da ordem de um dos tenentes, dos monitores ou do capitão, viram que vocês ficaram muito abatidos, porque vocês estavam comendo ração R2, quando tinha tempo comia, quando não tinha, ia comendo ali na patrulha, aquele negócio todo. Eu lembro que falaram assim para mim, Cleiton, tipo, na hora que você estiver passando pela patrulha, você leva uma caixa de laranja, na hora que os caras estiverem passando ali, você passar por eles, dá só um totalzinho para a caixa cair, para eles pegarem a laranja. E assim, voltando a esse assunto da pressão que é fazer um exercício desse, tendo em vista que vocês fizeram todo o trajeto em patrulha, cuidando de cuidado de ruído, cuidado de luzes, segurança, tudo. População PREC. Por exemplo, nessa oficina da destruição da ponte, nós tivemos que carregar, entre aspas, a munição, o explosivo. O explosivo era de brita, cara, de areia, para simular a quantidade de carga, de petardo que a gente precisava, mais as fateixas. Então, não tinha deslocamento motorizado, era tudo a pé. Tudo a pé, tudo patrulha. Tudo patrulha. E aí, a questão da R2, a gente tinha a R2, não tinha ração quente para nós, era tudo R2. E a questão da água era regrada, né? Então,
Então, assim, na verdade, eu passei a semana inteira bebendo água da represa, porque era o que tinha. A água que eles disponibilizavam para nós, para passar, era um cantil por dia, cara. Não dava, se desidrata muito rápido. Então, assim, as operações ribeirinhas que tinha, a gente aproveitava para encher cantil. Eu tive problema com verminose, mancha no rosto, na pele, pode ir, pode dar água contaminada. Mas você tem que sobreviver, meu amigo, faz parte da formação. Não tinha problema nenhum, chegava na voadeira ali, metia o cantil na água e era água da represa mesmo. Às vezes você fala, mas não tinha um antisséptico ali, usava aqueles comprimidinhos lá. Não tinha, aquilo não dava nem para um cantil, cara. Você bebia 4 cantil por dia. Ou mais, né? Dependendo da situação. Oi. Tipão, a sua pergunta é, o que você perguntou para ele é dentro da operação feita em Abadidos Dourados. Abadidos Dourados. Aí a minha pergunta, é área militar ali, eu não sabia, ou a prefeitura lá... Não, eles acharam, eles fizeram um exercício lá, acho que em 95, esse exercício em 95 eu acho que eu não fui. Em 96 fizeram de novo. Só que esse 96, na hora quando foi fazer, devido ao fato de eu estar acompanhando todas as atividades, tudo eu me prontifiquei e fui. Então, assim, não foi numa regiãozinha pequena, não. Foi naquela região de Abadidos Dourados ali, mas num raio mais ou menos uns 30 km ao redor. Então, tudo quanto é tipo de patrulha que poderia ter, destruição, de reconhecimento, eles fizeram, entendeu? Ribeirinha. Então, foi assim, foi uma coisa monstruosa na época, entendeu? Foi pouco mais de uma semana, se não me engano. Assim, com todo tipo de atividade você pode imaginar. Então, mas é uma área do município, assim, é uma área... Não, é uma área seguinte, fazenda... Uma região, lá assim, é uma região que tinha, como ali, o batalhão que é muito integrado com a sociedade, tem algumas fazendas ali que é tudo propriedade privada, não tem vínculo nenhum com o batalhão, apesar que a represa, a água é da União. Então, você fica disponível para fazer o seu serviço ali, para trabalhar sem problema nenhum. Mas a terra mesmo era tudo particular. E era uma região de amigos do batalhão, grandes fazendeiros, né, que todo ano é homenageado aqui em Uberlândia, de grandes empresas da cidade, que tem uma área lá e eles disponibilizaram essa área para que a gente pudesse fazer esse exercício lá. Então, era particular. Mas é uma área muito grande. Então, assim, foi feito um contato preliminar, né, com os proprietários, que já eram amigos do batalhão, parceiros, e a área foi cedida. Então, todo mundo da região, não era só uma fazenda, não. Eram dezenas de fazendas, porque a área foi muito grande, a área de movimentação. Inclusive, na época, a prefeitura estava desaterrando um local lá para trazer terra para Uberlândia, que é uma outra história que eu quero contar depois, como nós nos beneficiamos disso para poder depois fazer a fuga e evasão no prisioneiro de guerra. Então, essa região toda era área privada, particular. E o pessoal da região foi avisado previamente que ia ter um exercício, que ia acontecer do dia tal, que ia ter disparos de arma de fogo, ia ter incursões noturnas, e para eles assustarem que era o pessoal do exército. Ia ter militar descaracterizado, vestido da paisana, vestido de prisioneiro de guerra, com trapo, então, fardado, ia ter tudo quanto é tipo de situação, mas que eram para eles. Então, foi muito bem organizado, muito bem feito, e então teve esse apoio, né, importantíssimo da sociedade civil em apoiar esse exercício lá com a área, né, com as fazendas, aproveitando a represa que é enorme, né? Então, casou direitinho de dar certo. Isso. O Ismael, Martins, ele tem uma peculiaridade também muito grande, que além de ele ser esse combatente aí, tudo que você viu, ele é um cara muito humano. Eu conheci ele aqui, entendeu? Na época, como aluno, depois como tenente, e além disso, ele como comandante de pelotão ali, cara, ele é um cara que participou de algumas missões reais também, né, o Martins, como tenente ali, como oficial, e ele foi um cara, dentro dessa perspectiva toda, o batalhão recebeu a missão de estar compondo aí a MINUSTAH, que é aquela estabilização lá do Haiti. Sim. Então, o que acontece? O Martins foi um dos R2, acredito que eu sei,
um dos únicos R2, né, oficial temporário que participou. E ele, cara, na época, tinha tenente de carreira, entendeu? Com toda a formação, não conseguiu ir devido ao fato dessa formação proveniente dessa turma, porque a turma dele não deixa nada a desejar para ninguém, entendeu? Independente de onde seja formado. E eu lembro que o seu comandante lá foi o Gonçalo mais o Luciano, né, o Martins, que foi o comandante da companhia. E os caras, assim, eles fizeram um treinamento pesado, eu cheguei até a acompanhar parte desse treinamento aí para ir para o Haiti. Cara, era exausto, entendeu? A forma de treinar deles, a forma de fazer patrulha, a forma de fazer os fatiamentos, a forma de fazer os deslocamentos, entendeu? A disciplina. E assim, isso aí tudo, você pensa que foi uma coisa que ele passou em Abate dos Dourados, foi pesado, não foi nem perto do que aconteceu quando eles foram para o Haiti. Porque ali no treinamento para Abate dos Dourados foi um treinamento normal. Se o cara fizesse ou passasse mal, tinha o pessoal da saúde ali para dar aquela. Agora na missão real, não, meu amigo. Na missão real, lá o pau canta, a coisa é tensa, entendeu? E eles estavam ali treinando dia e noite, entendeu? Com todo tipo de formação que você acha que você fez lá atrás, entendeu? Esquece tudo, vão fazer tudo de novo agora sendo real. Ou seja, se você errar, é sua vida que tem em jogo. Então, Martins, aproveitando esse gancho aí, cara, eu queria que você falasse para mim desse treinamento, desse engajamento aí depois, entendeu? Porque vocês vieram compor o batalhão, se não me engano, de Goiânia, não é isso? Lá, para poder. Eu vou começar por uma história, então, interessante. 3 estrelinhas. 3 estrelinhas. Essa história é interessante. Então, quando eu voltei para a ativa, para a força, assim, eu estava um pouco mais velho, né? Porque eu já fazia o quê? Ali da minha formação, 96, 6 anos praticamente, era ativo. Tanto é que quando eu voltei, passou 2 meses após o meu retorno, o meu engajamento como oficial, como profissional, oficial ativa, isso é uma portaria que não permitia mais o ingresso do R2 se passasse um ano posterior à formação do EPOT. Então, assim, eu fiz o EPOT o ano seguinte, eu tenho que entrar. Se eu não entrar, eu não poderia entrar mais. Então, assim, até nisso eu dei sorte. Porque eu entrei, mas a portaria saiu depois. Então, eu já estava para evitar esse lapso de tempo, porque 4 anos é um período considerável, né? Fora ali, você fica um pouco, né, à parte do treinamento, né, ali da rotina, mas isso não pesou ali para mim, no meu retorno. Então, quando eu voltei em 2002, eu voltei, já estava na segunda companhia, estava chegando um aspirante também da AMAN, um grande colega, amigo meu, o Cabral, hoje já deve ser... Karateca? Judoca. Judoca. Já deu certo, cara. E tinha também o Pablo, que hoje deve ser tenente-coronel também, que já era antigão na companhia, que foi uma luz para mim, me ajudou muito ali no início, né? Então, inclusive ficar papelada com sindicância, TEAN, trem, exame de contra-chefe, era a guerra do papel, fazia parte também. Mas a formação também, né? Então, eu tive o comandante de companhia, né? E o comandante de companhia, o Zé Luciano, também um grande combatente aí, um oficial também que me acolheu. Então, o que acontece? Eu fui destacado para o pelotão de apoio. E o batalhão não era pronto emprego, era um batalhão tipo 2, né? Era reserva, ou a reserva da reserva, porque o batalhão pronto emprego era o 42 BINTS, de Goiânia, né? O então extinto 42 Batalhão de Infantaria Motorizado. E o 36 era reserva. Então, assim, não tinha meios, o equipamento antigo, ultrapassado, aquele jeito que a gente, na época, muito sucateado, né? E eu fui destacado para o pelotão de apoio, porque até então eu era antigo, cara. O Pablo era mais antigo que eu, e eu era o segundo tenente mais antigo. E eu fui destacado para o pelotão de apoio. Geralmente, quem pega o pelotão de apoio é o tenente mais antigo, que é um pelotão, entre aspas, mais tranquilo, né? E aí eu queria ter pelotão de fuzileiro, mas estava chegando, você não escolhe. O capitão mandou, você vai, né? Assume a missão. Abraço. E então eu tinha... E aí eu lembro que no começo do ano, ali para abril, maio, teve um plano de chamada, e eu tinha um
sargento, que era meu subcomandante, né? Mas, enfim, eu cheguei no pelotão, aí eu tinha acabado de chegar em casa, né? E eu era tão vibrador que eu acabei, na época, antes de eu adquirir minha casa, eu aluguei uma casa perto do batalhão, para ficar mais fácil a logística, né? Eu lembro que eu cheguei em casa que passou 1 hora, tocou o plano de chamada, né? Pô, voltei para o batalhão. Pô, vai ter um exercício aí para ir para Brasília, né? Aí eu fui para a reserva, acionou o plano de chamada do pelotão, a companhia, aí vai ter os desdobramentos. E aí eu recebendo o pessoal, madrugada em confusão, né? E todo mundo ali por parte da companhia, por cautela, armamento, mochila, equipamento, tal, viatura. E aí eu cheguei para o meu subcomandante, que era um sargento antigão, experiente, com muita experiência, né? Em guerra na selva, operacional, cara excelente profissional. Aí ele falou assim para mim, falou, não, tenente, esquece. Eu falei, não, e aí, nós vamos sair, vamos para Brasília, empolgado. Não, tenente, nós vamos ali na esquina, faz a rotatória e volta para dentro do batalhão. Aí eu falei, porra nenhuma, né, cara? Esse cara tá de sacanagem comigo. E foi. Aí chegou 4:30 da manhã, 5 horas, todo mundo embarcando naqueles queixo duro, aquelas Mercedes velhas pra caralho. Cara, mas nós vamos, né? Não tem jeito. Aí não deu outra. Chegou lá na rotatória, olha, vamos se mobilizar, vamos pro batalhão. Aí manda o relatório para Brasília, né? Aí manda lá o pronto das companhias do batalhão, porcentagem de efetivo que foi mobilizado, né? Aí tem aquele relatório lá e tal, e voltamos para o batalhão 5:30 da manhã, e o comandante de companhia, atenção, desembarcar as viaturas na reserva, devolve o armamento, vai para o café e prepara para a formatura. Eu falei, puta que pariu, né, cara? Que bosta, né, cara? Eu queria ir para Brasília, porra. Aí o sargento assim, falei, tenente? Tá bom. Aí eu... Chega no sapatinho que... Fiquei tudo, né, cara? Falei, pô, eu quero operacionalidade, quero trabalhar, pô, fazer atividade fim, né? Enfim, aí aconteceu que, né, o mundo gira, né, e rápido, né? Aí, em passou 2002, 2003, cogitou o batalhão tinha sido, cogitou não, o batalhão 36 tinha sido selecionado para ser extinto. E então aqui seria a sede da nova Brigada de Operações Especiais, porque a cidade ela tinha toda a infraestrutura necessária e a localização a nível nacional como centro estratégico. Uberlândia é o centro do Brasil. Nós estamos no centro do país. Então, logisticamente, era perfeito. Por quê? Porque aqui você podia deslocar para qualquer lugar da federação rápido. E aí, o 36 tinha todas as condições de estrutura, tudo, para poder receber a Brigada de Operações Especiais aqui. E aí, assim foi feito. Só que aí esbarrou na política. E por quê? Porque, até então, o batalhão aqui sempre foi um batalhão muito voltado para a ação cívico-social. É um batalhão da cidade, a cidade abraçou o 36, então tem uma força política muito grande aqui, e não aceitou. Inclusive, alguns comandantes, ex-comandantes, foram para Brasília pressionar mesmo o legislativo e o executivo para não retirar. O Goiânia também estava para ser selecionado, mas era prioridade 2, não era prioridade 1. E aí pressionaram lá, falaram, não, o batalhão não pode ser extinto, vai acabar com a cidade, vai vir uma brigada para cá, e vai ser aeronave para lá, aeronave para cá, e vai ser comandos, força especial, caralho de asa. Então, não, aí, porra, bateram, conseguiram reverter o processo. Falaram, então, o 42, que não tem essa tradição que o 36 tem lá em Goiânia, não sofreu essa pressão. Então, o 42 vai ser extinto, a brigada vai para Goiânia, até porque também está no centro do país, né? Ali, logisticamente falando, está perto de Brasília, então também serviria. Não ficaria aquém do 36 aqui, em termos de território, né? E região, e atenderia, né, as instalações. E aí, o 36 passou a ser a Força de Ação Rápida, né? O pronto emprego do CMP, Então foi 2003 o ano que
2003 eles decidiram. Foi todo esse brolho, ficou esse negócio, e aí, aí bateram o martelo, Goiânia passou a ser a Brigada de Operações Especiais, o 42 Batalhão de Infantaria Motorizada foi extinto, o 36 assumiu a posição de pronto emprego, e o 22 foi criado em Palmas, do nada, para poder receber os meios antigos do 36 lá passar a ser um batalhão de infantaria motorizada. Isso. Até então, se eu não me engano, tipo 3, porque nem viatura tinha direito ainda. Porque as viaturas nossas não tinham nem condição de rodar, porque estava sucateado. E aí começou a grande mudança. Porque em 2004 nós já recebemos meios de Goiânia, aí veio a porra toda, veio viatura nova, veio Carl Gustaf, veio morteiro 60, veio os OPN, veio os morteiros 60 Hotkeys, né, os morteiros 81 Royal Ordnance. Meu amigo, aí por quê? Porque um batalhão pronto emprego tem que ter o que tem de melhor para poder operar, porque ele é o primeiro que vai para o combate, vai para Brasília e que cuida do CMP. E aí, cara, casou da segunda e a terceira companhia virar a SUOPS, porque um batalhão pronto emprego tem, pelo menos ali, na época era previsto 2 companhias operacionais de efetivo profissional. Ficou a primeira para ISCAP para poder compor a base de formação, a segunda e a terceira companhia pronto emprego. E a primeira companhia sem empregada era sempre a segunda. Ela tinha os melhores meios que a terceira. Isso é um fato, não estou assim. Sim. Era a realidade. Então, a gente tinha um maior efetivo, porque é muito difícil você montar 2 companhias profissional. Você não tem profissional efetivo para isso, você não consegue fechar. O soldado não quer ficar, ele quer ir embora a maioria das vezes. Você não quer ficar com um soldado ruim para ser profissional. Então, geralmente não fechava os quadros. A terceira companhia ficava capenga, ela não ficava com 3 pelotões de fuzileiro full, um pelotão de apoio. E aí acabava que você priorizava uma companhia para ser full e a outra também com um profissional, mas com um efetivo menor. E ficou a segunda e a terceira companhia. E eu fazia parte da segunda, meu amigo. Aí eu falei, estou no lugar certo, né? E aí foi a grande mudança. Em 2005... em 2004 já surgiu um boato, né, uma conversa do batalhão formar um contingente, uma companhia para ir para o Haiti, em 2006, né? 2006. E aí começou essa história. Só que assim, o que acontece, né? A gente quando eu voltei para o 36, cara, eu vivia a minha vida militar era dedicada, assim, né? 24 horas à disposição, mas eu era 24 horas, cara, eu era ensandecido. No final de semana eu estava no batalhão no sábado para resolver problema da companhia, né? Eu era o subcomandante da companhia, né? O capitão, o tenente mais antigo. Os cursos que eu podia fazer, eu fiz. Então, tinha curso lá de explosivo e destruição. Eu fiz esse curso, né? Esse estágio. Você fez também? Eu fiz o estágio lá, junto com aqui no 36. E aí eu era voluntário, eu fui atrás, ninguém ia te chamar, não, cara. Eu batia lá na porta do responsável, eu quero fazer o estágio aí. Tem vaga? Tem, então vamos. Eu fiz o estágio de mergulho autônomo e infiltração aquática, que é um mergulho de combate. Foi um curso, um estágio aqui que entrou 50 militares, saiu 7. Eu e mais 6. O resto foi desligado. E tinha militar do Corpo de Bombeiro, militar da Polícia Militar, militar do Exército, militar de fora, militar da Engenharia. Então, eu participei, tive êxito, Então, assim, tudo que podia... Teve o estágio de combate corpo a corpo, que eles me mandaram para Brasília, onde eu fui lá no 32 de AC, que... eles falaram assim, não, vamos mandar o Martins. O Martins é faixa preta para sentar porrada naquele povo lá, porra. Aí, era na época, quem era o S3 era o capitão Baix. O outro cara também que eu devo muito, aprendi muito com ele. Aí acabei indo representando o 36. E assim foi mesmo, cara. E chegamos lá, fiz um estágio, consegui sair, né, ali, combater de corpo a corpo.
Então, tudo que tinha, que eu podia, eu dava o gás, e a companhia era campeã. E o batalhão Pronto Emprego, ele é ensandecido. Ele não para, ele é operações reais 24 horas. Eu não saía de Brasília. As missões que tinha em Brasília de autoridade, segurança, de ocupação de ponto sensível, de posto bloqueio e controle de estrada, operação de escolta de autoridade, operação de busca e apreensão. Então, eu estava lá. Eu estava lá na represa de Santa Maria, fazendo a segurança lá da represa, da casa de máquina, com o meu pelotão, ficava lá 2 semanas. Eu estava em Brasília fazendo cerco e dispositivo de segurança para as autoridades das missões que tinham, missão ASPA, missão Países Árabe, Sul-Americano. Tudo que tinha, qualquer problema que tinha, era o 36, era acionado e estava em Brasília ou na região do CMP. Operações de segurança e autoridade, quando o presidente estava aqui na região, ia para Uberaba, inaugurar a Universidade Federal, ia inaugurar trecho, era o 36, eu estava lá fazendo a segurança do lado ali, velado. Então, as bocas podres que tinha, interna, resolver problema de disciplina, resolver problema. Nós tivemos uns problemas muito sérios aqui no 36 na época, com até motim. E quem... muita coisa. Então, assim, quando você entra, e eu tinha isso comigo, eu procurei fazer dar um melhor de mim para a tropa. Eu entregava mesmo. Eu estava sempre... Na missão Boca Podre era de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Né? E aí, quando chegou na época da missão, tinha muito aquele negócio, porra. E saiu a lista. Então, assim, eu tive assim, uma sorte muito grande, o privilégio de estar podendo participar aí da MINUSTAH, né, da MINUSTAH 2006-2007, Força Jauru, né, Porto Príncipe, Haiti. Força Jauru. E então, conforme assim foi decorrendo a história do batalhão, o batalhão foi evoluindo, passou a ser Pronto Emprego, né, um batalhão de força de ação rápida, e aí o batalhão que é designado para missões de paz, claro que na época saiu uma rela, né, que a gente chama de rela, uma rela para colocar o nome, e na época eu era um dos tenentes mais antigos do batalhão. Então, eu já tinha uma vida pregressa ali bem ativa. E, assim, eu perguntei, né, se teria algum problema oficial temporário colocar o nome ali, se teria alguma legislação ou algum empecilho que eu não pudesse estar, pelo menos, colocando o meu nome ali. Eu tive o sinal positivo do comandante da companhia, né, o capitão, na época era da minha companhia, da 2ª companhia, o capitão Gonçalo. Ele falou, não, Martins, pode colocar seu nome aí. Eu vou colocar o meu também, eu quero comandar a companhia de força de paz, tem um punhado de concorrente aí, bota seu nome. Falou com o comandante do batalhão, e o comandante do batalhão, na época, então, era Coronel Cunha, hoje general, se eu não me engano, de divisão. Né, Rolenberg Ferreira da Cunha. Rolenberg Ferreira da Cunha, que é um oficial que eu tenho uma gratidão enorme, né, que, assim, me ajudou muito e ele foi um que deu o aval para que eu pudesse participar, foi um que brigou para que eu fosse. Eu vou contar uma história dele depois, mas, então, era o comandante do batalhão, e falou, não, pode colocar. Então, assim, o não eu já tinha. Então, eu falei, pô, eu vou botar aqui, vou pro pau. E isso foi perdurando, e começou a movimentação para os treinamentos. Aí o DOPAS, né, que era o Destacamento de Operações Especiais de Goiânia, que era o destacamento que ia para a MINUSTAH 2006-2007, que também que iam ser destacados para mim, porque sempre é um destacamento de operação de paz, né, junto com o batalhão Brabate, né, e então eles eram responsáveis também de passar o treinamento para os oficiais e sargentos, né, das unidades que iriam destacar a companhia de fuzileiro de força de paz para Ipoiti. Então, a gente teria um treinamento intensivo com o destacamento de operação de paz, né, com o DOPAS, com os comandos FS, lá em Goiânia,
e depois a gente voltaria para a unidade, para a OM, para poder repassar o conhecimento para os cabos e soldados. E alguns sargentos que talvez ficariam aqui, para a formação do grosso da tropa. Então, a gente seria formado lá e voltaríamos aí para o batalhão para poder passar o conhecimento. E nessa época eu coloquei meu nome e, assim, todo mundo, boa parte assim, do pessoal falou, não vai, temporada não vai, isso é ilusão, não vai acontecer, mas meu nome está lá, se vier o corte, beleza, eu fiz minha parte, né? E assim, uma coisa assim que eu vi acontecer muito, foi muito militar, aí eu não vou me referir aqui à classe oficial, no contexto geral, o cara vira o leão da noite pro dia. Aquele militar assim, que tá nas cordas, que, ele não se destaca em nada, acochambrado. Fica em off. Fica em off ali, faz o M1A1 ali, arroz com feijão, e tá tudo bom, dá o horário ali do final do expediente, cai a caneta, vai embora. Nada contra. Cada um faz ali alguns faz o máximo possível, outros faz o mínimo. Só que nessas horas é a hora que quem vai para o pau é que vai fazer diferença. Quem que dedicou? Quem que carregou a mochila? Quem que fez o ZDL? Porque o 36 aqui, como pronto emprego, tinha o tal do EDL, meu amigo. Exercício de desenvolvimento de liderança para oficiais e sargentos. Cara, a gente andava de 360 a 400 quilômetros uma semana. Era praticamente um acampamento básico, mas profissional, carregando mochila, 20 quilos de mochila, equipamento, Operação Ribeirinha, guerrilha contra guerrilha, operação urbana. Então, assim, e aquilo tinha muita gente que ficava de fora. Era o cara que baixava na enfermaria, nada mudou, de formação para profissional, nada mudou. Aí, nessas horas, apareciam os caras. O cara vira o leão, né? Tal, e agora eu vou... Mas, para o comando enxerga. O comando vê quem quer quem. Não, esse cara aqui, ele faz jus. É o cara que, na hora que o batalhão precisou e ficou apertado, é que deu sangue, é que foi para ponta da linha, é que ficou 30 dias em Brasília, durante 4 meses ali do ano... é que é o cara que saía de uma operação e ia para outra, é o cara que tinha que montar CISO lá na disposição de armamento no shopping, lá na exposição que tinha aqui de agronegócio, era o cara que ia para fazer segurança autoridade na região. Então, e isso eu sempre fiz parte. Então, aí você começa a ver os destaques. Não, e para o combate, meu amigo, você vai querer levar o melhor. Claro. Independente se o cara é temporário, é de carreira, é isso, é aquilo. Porque é o cara que vai te cobrir. Se ele não te cobrir na hora do confronto, ali você morre, simples assim. A sua vida depende da dele, a dele depende da sua. Então, eu tive essa visão quando eu voltei. Então, eu montei meu pelotão. E assim, como oficial mais antigo, eu tinha prioridade em escolher o meu quadro. O quadro de sargentos e de praças, né? Então, eu que escalei meu subcomandante, aí o pelotão era um organograma diferenciado, era composto por 3 GCs, né, 3 grupos de combate, e aí eu escalei meu subcomandante e os outros 3 sargentos como comandantes do grupo de combate e meus cabos de soldados. Então, eu tive a prioridade ali de selecionar o que eu achava que era melhor para mim. E assim, e lá no Haiti, operações de ponta a ponta, um equipamento. Eu trabalhava com a média de 32 quilos de equipamento, né, num patrulhamento diário. Exato. Então, você tinha que ter uma estrutura física, um acondicionamento físico muito bom. Aí eu não pude levar ele. Então, mas aquela história, porque ele tinha dito para mim que o batalhão nunca ia sair. E isso não saiu da minha cabeça. Então, a gente tem que acreditar. Né? E aí aconteceu essa história, né, dessa reviravolta. Eu gostaria muito de ter levado ele, mas não foi possível. Enfim, então, assim, eu era muito... a minha ida para a missão era desacreditada pela maioria das pessoas, mesmo sabendo o meu potencial. Né? E, então, eu segui. Né? Tive alguns imprevistos durante essa jornada, porque
eu fui fazer uma pista de treinamento de circuito, um treinamento com a companhia, e por um azar, eu não sei, eu estava pulando corda, eu sempre pulei muito bem corda, né? Desde a época da formação de atleta, de lutador, e lá tem um desnível na plataforma onde a gente pula corda, na PTC. E eu não sei o que aconteceu, que eu pisei com a ponta do pé no desnível, eu torci o pé. Eu achei até que eu tinha quebrado o tornozelo, porque eu nunca tinha acontecido, daquela maneira, nunca tinha acontecido comigo. E eu senti que aquilo ali ia definir a minha ida para a missão, porque a gente estava em treinamento já. Aí eu desci para a enfermaria, tive que engessar a perna, ficar 30 dias parado, sem poder fazer parte do treinamento para a missão, desacreditado, porque o pessoal falou, mas não recupera para ir para a missão. Isso aí vai ter que colocar outra opção no lugar. Mas, assim, eu muito persistente, né? Eu fiquei ali, não fico 14 dias com gesso, mas eu não fiquei, com 7 dias eu já arranquei ele da perna, coloquei uma botinha ortopédica, continuei treinando nas barras, flexões, aquilo que eu podia fazer, e com 30 dias eu estava fazendo o TAF para 3.300. E assim, aí eu provei para todo mundo que falou, não, realmente o cara está em plena condições de recuperou 100%, né? Então, assim, aí coloquei um tensor no tornozelo, fiz fisioterapia intensiva, fui para um treinamento de alto nível intensivo, e, assim, contra todas as expectativas, a maioria já tinha um reserva para colocar no meu lugar, porque a relação tem os reservas, né, as prioridades, mas aí eu consegui recuperar 100%, a ponto de ir para Goiânia para fazer o treinamento pesado lá, né, com a Brigada de Operações Especiais. E assim, sempre com o apoio dos meus comandantes de companhia. Aí nisso, a companhia já estava montada com 4 pelotões, né, eu comandando o primeiro pelotão de fuzileiro Sun Tzu, eu batizei meu pelotão de Sun Tzu, e já estava ingressado na terceira companhia de Força de Paz, que é a companhia Dragão, e o comandante da companhia, então, o capitão Lucena, depois saiu o major, o outro militar que eu tenho muita gratidão, assim, foi o cara que bateu na mesa mesmo, de general, falei, ele que vai, ele tem que ir, porque eu tive muita resistência, né, em relação ao meu nome ali, por ser oficial temporário, e então eu selecionado para o primeiro pelotão, e junto a isso o subcomandante casou de ser o capitão Gonçalo, que então, meu capitão de companhia. Então estava em casa, mas meus colegas da segunda companhia, que foi o Mário Sardinha, né, que foi para o segundo pelotão de fuzileiro, o Torres para o terceiro pelotão de fuzileiros, que era da terceira companhia, né, e o Atanásio, que era o mais moderno, para o quarto pelotão de fuzileiro, que era da segunda companhia. A segunda companhia era o peso maior da terceira companhia de Força de Paz, porque tinha um efetivo maior de pronto emprego. Então, sim, eu devo muito a esses comandantes, né, Capitão Gonçalo, hoje Coronel Lucena, Coronel Gonçalo, foram que me apoiou, e juntamente com o Coronel Cunha, que era o comandante do batalhão. Então, consegui recuperar dessa adversidade que eu passei, né, de machucar, fui em condições para o treinamento, que era o principal, lá em Goiânia, passei lá, aí o Tipão, ele resumiu bem, então é um treinamento extremamente técnico e exaustivo, não tem relação, assim, de curso de CFC, de formação e de comandos, não é de relação de pancada, de porrada, mas é uma relação técnica. A gente chegava a dar 1.000 disparos de fuzil por dia, cada militar. Pronto 3, 2, 1, e, né, double tape, deslocamento lá tem toda a estrutura, né, de combate à localidade, né, então tudo que tem de melhor ali nós tivemos acesso. Não foi só lá, depois nós fomos para Campo Grande também treinar, porque a companhia nossa foi inserida no CMO, no Comando Militar do Oeste. Né? Então, era um batalhão praticamente composto ali o CMO é composto pela cavalaria. O nosso comandante do Prabate, que foi o Coronel Barroso Magno, era um cavalariano. E a nossa companhia foi destacada do CMP
Que inclusive é tio do coronel atual aqui. Exatamente, o sobrinho, o coronel, hoje comandante do 36 BMEC, ele é sobrinho do coronel Barroso Magno, que por sua vez foi, não sei se é assim que fala, meu contemporâneo, eu estava chegando no Haiti, ele estava saindo, e ele era do Topaz, que ele é comandos FE. Uhum. Ele estava passando a missão para nós. Ele estava lá, eles que abriram as missões lá, né? Uma recordação assim, depois eu encontrei com ele aqui no 36, até achei que ele fosse filho do Barroso Magno, mas ele é sobrinho, porque a família Barroso Magno é uma família muito grande de militares, de oficiais, e então tem filhos, tem sobrinhos, então já são várias gerações já de militares, já é uma família já com tradição, né? O nome Barroso Magno. Enfim, aí eu consegui, logrei êxito, e concomitantemente a isso, eu fui passando as fases, e eu lembro de uma história que veio o G1, né, que eles reportavam ali, o batalhão de paz, ele é um organograma um pouco diferente, seria o S1, né? Lá era o G1, né, que era de pessoal. E esse coronel veio para Uberlândia, veio para o 36, e estava gerenciando o pessoal, e várias reuniões, né, para a formação do efetivo, e aí ele perguntou, o coronel Cunha, que era o comandante do 36, falou assim, Cunha, eu queria, isso assim, quem me relatou foi então o comandante de companhia que estava nessa situação, né, junto ali, né, que era o capitão Lucena, né, junto com o capitão Gonçalves, em reunião, eles ouviram essa conversa desse coronel com o comandante do batalhão. Ele perguntou, coronel Cunha, perguntou, Cunha, por que você faz questão desse R2 participar dessa missão, já que você tem um quadro aí de militares de carreira para poder colocar? Aí ele falou assim, porque se tratando de uma missão dessa, que é de imposição da paz, que é a missão de grau que a ONU, de maior grau de complexidade. Não é complexidade. É o maior grau de uso da força. Ah, sim. É porque na época... de paz, aí uma imposição da paz. Isso. Então a gente sabia o que ocorria lá. Aí eu vou depois... eu vou descrever um pouco melhor do que eu quero dizer aqui, com imposição da paz. Aí ele relatou, falou, não, por ser uma missão de tão importância, o Brasil na época estava na Berlinda, era que comandava essa missão, tem vários países lá e tal, que fazem parte, eram subordinados ao Exército Brasileiro, né, a Força de Paz comandada por um general brasileiro. A gente tinha que resolver o problema da força diversa lá, né, que acontecia lá, da pacificação lá. E aí ele falou assim, então, por ser uma missão dessa, seria o primeiro militar que eu colocaria no meu pelotão para levar, se eu tivesse que levar alguém para lá. Aí esse coronel virou para ele e falou assim, agora eu já entendi o que você quer dizer, não precisa me falar mais nada. Então, assim, é o que a gente planta, a gente colhe o que planta, né? E aí eu estava na companhia, né? E o capitão Santos chegou lá e falou assim, cara, você tem que ver o que eu ouvi agora. Para mim foi muito bom isso, e isso foi só me dando mais coragem. Estilo, mais motivação. Agora, e aí minha moral foi ficando, e aquilo foi... E no fim, cara, eu já estava vivendo a situação, então já estava assim, com a mochila nas costas. Então tudo foi contribuindo para que eu fosse, mas teve o apoio dos sargentos também, que fazia parte da seção de pessoal, que mexeu com o passaporte, e o pessoal perguntava, pô, mas esse cara aqui é temporário, meu, mas ele vai mesmo, é esse cara mesmo. Eu falei, esse cara ele tem que ir, ele é o 01, depois vem os demais. E então, assim, foi corroborando, e até chegar no comandante do Exército, que é o que assinava a relação de pessoal, né? Uhum. E aí ou era a pá de cal, ou era o aval. Eu falei, não, agora não tem jeito mais não. Né? Aí chegou a relação já
já no final do ano, né? E aí tinha só um militar que era contra eu, e de qualquer jeito. E aí, sim, foi um embate. E era simplesmente eu lembro quem era o cara. O Coronel Barroso Magno, era o comandante do batalhão. Ele não queria que eu fosse de jeito nenhum. Então, mas era ele contra o resto todo, contra os comandantes de companhia, contra os generais que estavam na ponta da linha ali, que ia dar o aval. Então, assim, ele não queria. Ele falou, não vou levar temporário, não quero levar, não tem formação para isso. E ele foi um cara realmente que, até onde ele pôde ir para que eu não fosse, ele brigou. Mas não dependia dele, né? Dependia do comandante do exército, que é o que assinava. E no fim das contas ele teve que... assim, muita gente colocou, o coronel Luciano mesmo colocou o dedo na reta, porque teve uma discussão séria por conta do meu nome na relação lá. O coronel Luciano falou que não abria mão do meu nome. E aí, não, você tem que botar. Ele falou, não vou botar, e correu o risco até de não ir, dele ser tirado da relação também. Então, assim, mas isso é a confiança. Falou, cara, na hora você não quer saber se é R2, se é R1, se é A, se é B, você quer saber quem que vai cumprir a missão, meu amigo. Não tem, nesse tipo de operação é vida ou morte. Né? Então, passando essa fase, aí nós fizemos um treinamento muito intenso, eu já recuperado, assim, eu sentia dor no tornozelo, mas era coisa assim, tranquilo de passagem, a gente conseguia fazer o que tinha que ser feito, e eu fui para esse programa de treinamento, voltei, repassei o conhecimento, e depois a companhia foi como um todo para Campo Grande. Nós fomos para Campo Grande, no batalhão lá de blindado, eu não me recordo o nome do batalhão, faz muito tempo. E nós ficamos lá mais quase 30 dias lá, para poder... Ficamos em Brasília também, tivemos um treinamento em Brasília com o batalhão de polícia do Exército, porque parte desse batalhão também ia para fazer parte da companhia, do batalhão do Brabate. Depois nós fomos para Campo Grande, em novembro já, para concluir o treinamento. Ficamos lá, acho que mais uns 30 dias. E lá sim foi um treinamento muito parecido com o que nós pegamos no Haiti, já para emprego da tropa mesmo, a companhia formada. E aí tinha as operações, tinha a força diversa, composto por parte de FE, parte de comandos, e aí toda a estrutura da cidade voltada para o nosso treinamento, né, treinamento de deslocamento ponto a ponto, de operação de busca e apreensão, treinamento de operação noturna com equipamento de OVM, treinamento de desembarque, embarque em movimento, treinamento de patrulhamento motorizado, patrulhamento a pé, a ponto, com várias técnicas de cascata australiana, fatiamento, técnicas... Eu lembro que muita instrução com o pessoal do GAT também, aqui em Uberlândia. Aí tivemos aqui também instrução com o pessoal, com as forças auxiliares, porque a gente ia ter que fazer muita abordagem. Sim. Martins, posso te fazer um convite? Sim. Faz mais episódios conosco, por favor. Dá para fazer tranquilo. 2 horas. Eu vou perguntar ao Tipão, vamos ver se ele vai responder sim ou não. O que você acha, Tipão? Já está convidado. Que dia? Pode ser até amanhã, não tem problema. Ô, Martins. A gente fecha esse episódio, Martins, que aí a gente vai entrar um pouco mais, porque eu lembro que tem muita paradinha bacana na missão no Haiti lá, entendeu? Além do treinamento, que você ainda está falando do treinamento, ainda tem muita coisa lá que eu sei, entendeu? De coisa que aconteceu lá. Troca de tiro, sua vinda para o Brasil. Eu tenho certeza que se a gente pegar dessa parte adiante, Martins, a gente vai ter um episódio que, obviamente, que vai chegar em muitos, né? Porque foram muitos que foram para lá e histórias assim. Cara, eu estou encantado aí com o seu currículo, com as suas histórias, faço questão. E assim, Martins, o Tipão já tinha me passado, você tem uma empresa, você tem uma mão de obra aí, não pode deixar de divulgar aqui, cara.
A gente abre aqui todo o espaço do mundo para você divulgar o que você faz, contato, coloca lá na descrição o seu arroba para as pessoas, para os outros militares aí, quem quiser fazer alguma coisa dentro da mão de obra que você exerce, fica à vontade, meu irmão. Fala um pouco aí do que você presta para a sociedade em termos de serviço profissional também. A gente... Aí, quando eu dei baixa, voltando aqui falar um pouco do batalhão, foi onde eu tive o start, né, a ideia de montar uma empresa no segmento de treinamento empresarial. A gente tem o segmento de turismo de aventura também. Então, o que acontece? Quando eu dei baixa, antes de eu dar baixa, eu já tinha um projeto dessa empresa, né, que chama Savana Venture, estamos aí há 15 anos aí no mercado, porque o batalhão era muito solicitado para fazer alguns eventos para as empresas grandes aqui de Uberlândia. Para o pessoal conhecer um bar, quer treinar, leva para o campo de instrução, faz um acampamento, né, faz uma pistinha ali, para o paisano, para o civil sentir um pouco ali do ralo, o que é ralar, o que é fazer uma progressão, ter aquela vivência, né, que é importante para eles, isso fica para o resto da vida. Isso. Então, aí eu tive, como a nossa companhia geralmente era destacada para montar essas pistas, cara, era onde eu estava na frente também, porque eu sempre tive muita facilidade, um pouco de conhecimento nessa área, de nós amarrações, de técnicas verticais, já lá do MPOR, né, da formação, eu montava lá torre de rapel, montava sistema de ancoragem, às vezes uma tirolesa, montava uma pista de progressão, montava uma pista de tiro, um tiro de ar comprimido, né, e aí a companhia entrava com esse suporte. Aí eu pensei, vou montar uma empresa nesse segmento quanto eu der abaixo, porque tem a demanda e não tem. Não é papel do 36, isso é papel de serviço civil, mas tem que ter uma mão de obra especializada, né? E aí eu segui nesse projeto, estou com ele até hoje, atendendo aí várias empresas da região, não só de Uberlândia, todo território nacional, né? Que a gente chama de outdoor training, e eu uso algumas dessas atividades para poder empregar, trabalhar o perfil de colaboradores, né, seja na parte de liderança, seja na parte de trabalho em equipe, né, que a gente usa muito a FIB e FAAT, né, ficha de avaliação de atributos, e aí você aplica alguns conceitos desses que é utilizado na caserna, adaptado para o mundo corporativo. E aí a gente trabalha através dessas oficinas, não é muito diferente do EB, mas é adaptado, né, claro, para a parte de treinamento. E aí eu venho com esse trabalho há alguns anos aí já nesse segmento. Muito bom. Tipão. Meu amigo, eu te agradeço aí pela sua disponibilidade de estar com a gente. A gente vai voltar aqui com o segundo capítulo aqui, com as suas histórias aí, entendeu? Do treinamento, porque eu sei que tem muita história bacana no treinamento, entendeu? Inclusive, muita superação aí de todos, porque você, para cumprir uma missão dessa, tendo em vista que o batalhão foi a primeira missão, na verdade, já tinha cumprido em Angola, em 97, e depois desse fato de Angola, só que para Angola, eles não fizeram um treinamento tão pesado e puxado quanto vocês, porque eu estava lá em 97 também, e eu participei, entendeu? Algumas atividades ali, inclusive, eu até pleiteei a possibilidade de ir para Angola também. Só que devido aos fatos, por eu ser civil, e o Exército, o batalhão não queria ter essa responsabilidade comigo, eu não pude ir. Inclusive no Haiti, cara, eu voltando ao assunto do Haiti aqui, dentro dessa possibilidade, o treinamento que vocês tiveram foi até puxado, porque eu lembro que o pessoal que estava lá, os precursores ali, os pioneiros estavam ali, tinha muita troca de tiro, tinha muito problema de assalto, de roubo, de coisas isoladas, mas que no contexto geral estava fazendo um peso muito grande contra a nação do Haiti. E o Brasil foi para poder fazer essa estabilização lá. Então, vocês, quando chegaram lá, voltando aqui esse assunto que a gente vai falar no próximo episódio, vocês tiveram muita troca de tiro, tiveram muito problema de roubo, de assalto, entendeu? E muita coisa pesada, que vocês tinham que estar preparados para isso aí. E o batalhão, como ele chegou lá com essa missão de estabilização do Haiti,
era eminente que ia acontecer o fato de ter troca de tiros. Então, vocês, graças a Deus, eu conheci todos que foram aí na época, vindo aqui, só lembrar um nome aqui que veio posteriormente, por causa de um incidente que teve lá com o terremoto, veio a morte do capitão Adolfo, ele era capitão aqui, ele chegou aqui tenente, depois capitão. Mas ele não morreu, não foi por causa de troca de tiro, foi por causa do terremoto. Mas graças a Deus, com o contingente que você foi, não teve ninguém ferido a ponto de perder a vida. Graças a Deus, todo mundo que foi voltou. Mas lembrando que teve troca de tiros. Depois eu vou contar alguns fatos que aconteceram, inclusive no treinamento nosso aqui, que nós quase tivemos uma baixa antes de ir para a missão. Mas é uma história que eu quero contar no próximo episódio. Que ocorreu até em Campo Grande. Então é isso, ó. Tem essa parte do treinamento, né, ainda para a gente concluir, que tem umas histórias legais ali para concluir. Essa parte do incidente que ocorreu lá em Campo Grande, eu quero puxar uma outra história que ocorreu aqui no 36, que, assim, muito triste também, com um incidente que ocorreu, mas que eu acabei, eu estava de oficial de dia aqui, mas eu quero contar essa história aí, mas aí eu vou lembrar, porque eu tenho que contar essa, eu já conto o que aconteceu, que foi um dos fatores também que contribuiu para ir nessa missão. Aí vocês vão vendo que as coisas que foram ocorrendo aqui durante esse tempo, você vai somando, você vai colocando no seu bojo, e os comandantes vão vendo, porque quando tem a troca de comando, eles falam quem que são os melhores oficiais, quem que são, quem que está na ponta da linha aqui, quem que eu conto, quem que eu não conto. Existe isso é fato, o cara quer saber quem que é a tropa dele. Então isso vai passando de um comando para o outro, e você vai, sem você saber, mas aquilo vai somando para o seu, ali nas suas operações, ali na conversa em off. Então isso acaba que foi somando. E aí essas histórias, a gente, antes de entrar no Haiti, propriamente dito, que eu vou relatar, porque é bem interessante também, é um negócio, história bem bacana. Meu irmão, desde já eu te agradeço aqui, tá? A gente já está convidado aí, o dia que você puder, já vamos agendar aqui para a gente fazer de novo. Tamo junto. Brasil, valeu, assim, meu irmão. Tudo, né? Um abraço. Estamos à disposição aí, precisamos... Nós estamos contando com você. Claro. Pode contar aí. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, obrigado. Vamos nos falar novamente aí. Um abraço a todos aí, uma boa noite para todos aí. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus.